Sobretudo um grande gosto vir ao Goethe, de que fui aluno em 1967, 68 e 69. E, portanto, na altura, Instituto Alemão. E, portanto, fui aluno sem grandes resultados, salvo o facto de ter 3 netos que são luso-alemães. 3 netos que são luso-alemães. E, portanto, nesse ponto eu tenho responsabilidades. O meu alemão é que já não corresponde exatamente, mas eu conto sempre, a minha neta mais velha, um dia eu tentei arranhar qualquer alemão e ela disse-me assim: avô, é melhor falares português. Por uma razão simples, porque ela percebe exatamente quem é alemão mesmo e quem não é alemão e quem fala alemão. Portanto, uma saudação especial à direção do Goethe, e é sempre um grande gosto. Várias vezes tenho aqui vindo, e sobretudo recordando esses 3 anos em que eu fui aluno aqui do Instituto Alemão. O professor José Lamego já referiu, Jürgen Habermas é, sem dúvida, uma referência maior hoje no pensamento mundial. E é uma referência maior que ouvimos com especial interesse e especial gosto, sobretudo num mundo extremamente incerto, violento, irracional que temos. E, justamente, quando o professor José Lamego me falou, apresentando esta empresa, esta empreitada, ele sabe que eu imediatamente respondi sim. E respondi sim, antes de mais pela grande qualidade do autor, Jürgen Habermas, mas simultaneamente também pela confiança que tenho no professor José Lamego. E o resultado foi, de facto, um resultado que correspondeu exatamente a tudo aquilo que nós queríamos. Quando o professor José Lamego pergunta quanto é que a Fundação Gulbenkian espera perder com esta edição, eu respondo nada, ganhar apenas. Uma vez que, quando se publica uma obra, com a valia, com o interesse desta, nós estamos sempre a multiplicar conhecimento. E, sobretudo, tendo em consideração que a obra de Jürgen Habermas, que é, devo dizer, como sabemos, portanto, nós próprios, ao ler uma outra história da filosofia, ou ainda uma outra história da filosofia, eu não estou a retraduzir, eu só estou a recordar os meus tempos. Se a minha professora do Instituto Alemão me pedisse para traduzir, eu diria ainda uma história da filosofia, porque teria que explicar o que era o Walch, mas está otimamente traduzida. Está otimamente traduzido. E, portanto, nós só pretendemos ganhar. E devo, aliás, dizer, a doutora Mariana Portas me confirmará, eu muitas vezes pergunto como é que o livro está a sair. O livro está a sair bem. O livro está a sair bem. No ritmo adequado, tendo em conta a nossa experiência e uma coleção. Eu devo dizer-vos, por exemplo, que no sábado passado apresentámos um livro importante na cooperação cultural luso-alemã, que é o livro que nos foi traduzido relativamente ao Lied. E aí, obviamente, que esperamos maior número de vendas, maior número de presenças, por uma razão simples, a razão do tema, mas, obviamente, que o efeito multiplicador só apreciaremos esse efeito multiplicador tendo em conta a história das ideias. E tendo em conta aquilo que
Jürgen Habermas significa, em termos de tornar viva a Escola de Frankfurt. E, designadamente, tornar viva aquilo que significa a herança que nos foi dada por Adorno e Horkheimer relativamente à compreensão, uma chave relativamente àquilo que é o pensamento contemporâneo. E Jürgen Habermas, nesta obra, dá-nos efetivamente a sua leitura. E é uma leitura naturalmente pertinente. Recordo, aliás, o que o professor António Marques escreveu no texto que publicou no JL, e que é um texto muito, muito pedagógico. O meu texto era apenas um texto rudimentar de um leitor, porque Habermas tem leitores comuns, não é? E eu considero um leitor comum de Habermas. E Habermas tem a preocupação, tendo em consideração o seu grande tema da comunicação, a importância da comunicação, obviamente, chegar a um público mais amplo do que o público dos filósofos. Mas os filósofos têm que, naturalmente, e é essa a sua grande qualidade, a sua grande vantagem, é a de poderem fazer essa ligação entre o mundo da vida, o Lebenswelt, e garantir que, através dessa compreensão do mundo da vida, nós possamos entender-nos melhor. Há um ponto importante, e já foi referido na Feira do Livro, é quando, na semana passada, a apresentação e a homenagem do aniversário do nosso pensador, já foi referida a importância que tem, a importância emblemática do diálogo que Habermas estabeleceu com o cardeal Ratzinger. E é extraordinariamente importante ver essa preocupação da ligação entre a fé e a razão e, naturalmente, a compreensão exata daquilo que é este pensamento pós-metafísico. E o pensamento pós-metafísico não é um pensamento anti-metafísico, é um pensamento que corresponde justamente a esse diálogo, a esse entendimento. A obra é uma obra extraordinariamente estimulante, estimulante na leitura, e o professor Jalamego teve a enorme, qualidade de nos poder aproximar relativamente àquilo que é o pensamento atual de Jürgen Habermas, com os seus vetustos 96 anos. Mas, apesar dos seus vetustos 96 anos, há claramente uma grande clareza e uma grande determinação no sentido da construção de uma cidadania. E justamente essa é a preocupação fundamental. A preocupação de garantir uma cidadania ativa, responsável, livre, e é nesses pontos que Jürgen Habermas tem uma extraordinária atualidade. É facto, como disse o professor Jalamego, um nome maior, um nome supremo, eu não tenho dúvidas de o dizer, porque ele é suficientemente conhecido e a sua voz é suficientemente audível para dizer que é o maior pensador vivo.
é o maior pensador vivo no mundo. Pronto, as circunstâncias são estas, e, portanto, é sempre difícil dizer quem é maior, quem é menor, mas, de facto, pela sua projeção, pela sua obra, e, sobretudo, em momentos decisivos, a sua palavra é significativa, designadamente numa Europa cujos valores são ligados naturalmente à liberdade, à democracia, ao Estado de Direito e à ideia efetiva de uma relação que possa estabelecer-se centrando a dignidade humana como dimensão universal do reconhecimento dos direitos. Eu penso que é essa a questão fundamental e quando Jürgen Habermas nos apela aos valores europeus, ele apela essencialmente à liberdade e à responsabilidade. E é justamente essa relação que, de algum modo, o obriga a compreender a própria complexidade e a diversidade do mundo contemporâneo. E é isso que aqui está, é essa aproximação. Por isso invoquei e invocou-se na Feira do Livro esse diálogo com o cardeal Ratzinger, que é um diálogo que permite, afinal, compreender a abrangência de um pensamento que é, de facto, um pensamento com enorme virtualidade. Devo, por isso, agradecer em nome da Fundação Gulbenkian ao professor José Lamego o facto de se ter desincumbido de uma maneira extraordinária relativamente a esta tarefa de tornar acessível a todos nós uma outra história da filosofia. E devo dizer que, para os mais jovens, a leitura de Habermas será sempre uma leitura virtuosa. E por isso agradeço ao Goethe, e é sempre bom, nós no sábado passado invocamos Goethe e lemos Goethe e até cantámos Goethe a propósito dos Lieder. Foi de facto um momento importante e eu, quando assisti ao lançamento pelo professor João Barrento, que é alguém de quem tanto gostamos e que para nós é uma referência, mas de facto eu lembrei-me sempre de Habermas e lembrei-me justamente dos seus 96 anos e desta obra extraordinária. Auch eine Geschichte der Philosophie. Muito obrigado.